mergulhar no capítulo 25 do livro de Atos dos Apóstolos. Este é um trecho da Bíblia que nos leva a um período de tensão e desafio na vida do apóstolo Paulo, quando ele se encontra diante das autoridades romanas, defendendo sua fé e missão. Ao ser questionado por Festo e o rei Agripa, Paulo nos mostra sua confiança em Deus e sua firmeza para seguir adiante, mesmo diante de falsos testemunhos e injustiças. Esta história é um exemplo poderoso de perseverança e lealdade ao chamado de Deus. Ao final do estudo, teremos um momento de oração, em que buscaremos a Deus para que fortaleça nossa fé e nos inspire a mantermos nossa fidelidade, assim como Paulo fez, em todos os desafios da nossa vida. Então, prepare-se para esse estudo. Este capítulo mostra que, embora Paulo estivesse em uma situação aparentemente desfavorável, Deus continuava com ele e o sustentava em cada etapa. Em cada momento de julgamento, vemos a mão de Deus movendo as peças para que o Evangelho fosse proclamado aos grandes e poderosos da época, cumprindo-se assim as promessas de Deus para Paulo. Atos, capítulo 25, inicia com a chegada de Pórcio Festo à província da Judéia como novo governador, substituindo Félix. A mudança de governante trouxe aos líderes judeus uma nova oportunidade para tentar executar seu plano contra Paulo, que estava sob custódia romana em Cesareia. Apenas 3 dias depois de sua chegada, Festo vai a Jerusalém, e ali ele é abordado pelos líderes judeus que desejam que Paulo seja transferido para a cidade, para que pudessem armar uma emboscada e matá-lo no caminho. Essa tentativa de eliminar Paulo mostra a gravidade do ódio que os judeus tinham por ele, e como estavam dispostos a recorrer a meios extremos para impedir a propagação da mensagem cristã. Festo, no entanto, sugere que eles voltem com ele para Cesareia e apresentem suas acusações ali, pois Paulo estava sob a jurisdição romana. Essa decisão de Festo não se deu por bondade, mas porque ele queria mostrar respeito às normas romanas e evitar um possível tumulto. Ele também queria entender a situação melhor antes de tomar qualquer decisão, especialmente em uma questão que envolvia um cidadão romano, como era o caso de Paulo. Quando retornam a Cesareia, Festo convoca uma audiência formal no tribunal para ouvir as acusações contra Paulo. Os judeus, ansiosos para condenar Paulo, trazem acusações que incluem violações à lei judaica, profanação do templo e até mesmo um suposto comportamento subversivo contra o Império Romano. No entanto, apesar da intensidade das acusações, nenhuma delas podia ser provada com evidências. Paulo, por sua vez, responde firmemente, alegando que não cometeu nenhum crime contra a lei dos judeus, contra o templo, nem contra César. Esse momento é marcante porque Paulo, ao se defender, não apenas nega as acusações, mas também reitera sua fidelidade à lei e ao templo, deixando claro que sua fé em Jesus não era uma ruptura, mas sim o cumprimento das promessas divinas. Ele afirma que não há fundamento para as acusações e reafirma que está sendo julgado por questões religiosas, especificamente por sua crença na ressurreição, um ponto central de sua mensagem. Festo, tentando agradar os judeus, propõe que Paulo vá a Jerusalém para ser julgado ali, mas Paulo, sabendo das intenções de seus acusadores, recorre ao direito que lhe cabia como cidadão romano em apelar para César. Ao fazer isso, Paulo demonstra astúcia e uma compreensão clara da sua missão. Ele não estava apenas preocupado com sua vida, mas entendia que Deus o chamara para testemunhar também em Roma. O apelo de Paulo a César foi estratégico e providencial, pois garantia que ele seria protegido das ameaças dos judeus e o levaria exatamente ao centro do poder romano, onde ele teria a oportunidade de proclamar o Evangelho. A decisão de Paulo de apelar a César foi uma maneira de se proteger e, ao mesmo tempo, assegurar que a vontade de Deus se cumprisse em sua vida. Ele sabia que o Senhor estava no controle e que aquele caminho o levaria para onde Deus queria. Após consultar seus conselheiros, Festo aceita o apelo de Paulo e declara que ele será enviado a Roma. Na sequência, o capítulo apresenta a chegada do rei Agripa II e de sua irmã Berenice a Cesareia. Agripa era um rei judeu, descendente de Herodes, e conhecia bem as tradições e leis dos judeus.
Ele se mostra interessado em ouvir Paulo e quer saber mais sobre o caso, pois era um homem curioso sobre questões religiosas. Festo, aproveitando a ocasião, pede ao rei que o ajude a entender melhor o caso de Paulo, pois ele mesmo estava perplexo com as acusações, que envolviam temas religiosos que ele não compreendia totalmente. Festo expõe seu dilema a Agripa, explicando que Paulo havia apelado para César, mas ele não sabia exatamente o que relatar ao imperador, pois as acusações não eram claras nem convincentes do ponto de vista jurídico. No diálogo entre Festo e Agripa, Festo deixa claro que, ao ouvir as acusações dos judeus contra Paulo, ficou surpreso com a natureza dos temas abordados. Ele esperava ouvir acusações criminais sérias, mas em vez disso, deparou-se com questões relacionadas à fé de Paulo, especialmente a crença na ressurreição de Jesus, algo que parecia estranho e sem importância para ele. Festo destaca que, para ele, o caso era confuso e sem mérito jurídico, mas ao mesmo tempo ele estava preso à situação, pois não podia ignorar o apelo de Paulo. Por isso, ele pede ao rei Agripa que escute Paulo para que juntos pudessem entender melhor o que relatar a César. Agripa concorda, e uma audiência formal é organizada, com a presença de Paulo, Festo, Agripa, Berenice e várias autoridades locais. Esse encontro encerra o capítulo 25 e prepara o cenário para o testemunho de Paulo, que será apresentado no capítulo seguinte. Aqui, vemos que Deus está usando a situação para que Paulo testemunhe não apenas diante dos judeus, mas também dos gentios e dos líderes romanos, cumprindo assim a missão que Jesus havia lhe dado. Este capítulo nos traz profundas lições sobre fé, coragem e perseverança. Paulo nos ensina que, mesmo quando estamos sob pressão e enfrentando injustiças, podemos confiar no plano de Deus. Sua decisão de apelar a César não foi por medo, mas sim uma estratégia guiada por sua fé e seu desejo de cumprir o propósito de Deus. Ele sabia que sua missão era testemunhar até os confins da terra, e Roma era o centro do mundo na época. Quantas vezes nós, assim como Paulo, somos pressionados e tentados a desistir de nossos propósitos? Quantas vezes somos acusados injustamente ou enfrentamos obstáculos que parecem insuperáveis? Atos 25 nos lembra que Deus está sempre no controle, mesmo quando parece que as circunstâncias estão contra nós. Podemos confiar que Ele usa cada situação para nos fortalecer e nos guiar para onde Ele deseja. Paulo sabia que sua vida estava nas mãos de Deus, e por isso, ele permaneceu firme, sabendo que seu destino estava seguro em Deus. Isso nos ensina a ter uma fé sólida, que não se abala diante das dificuldades, e a buscar a orientação divina em cada decisão, sabendo que o Senhor guia nossos passos e cuida de nós. Vamos agora entrar em um momento de oração, buscando a Deus com corações abertos e humildes, para que Ele nos fortaleça e nos dê a coragem e a fé que precisamos para seguir em frente, assim como Paulo. Querido Deus e Pai amoroso, chegamos a Ti neste momento com nossos corações cheios de gratidão pela Tua palavra e pelo exemplo de fé e coragem que vemos em Paulo. Senhor, assim como ele enfrentou acusações e injustiças com firmeza, pedimos que o Senhor nos ajude a enfrentar os desafios da nossa vida com a mesma determinação. Ensina-nos a confiar plenamente em Ti e a ter a certeza de que o Senhor está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Deus, nós Te pedimos que nos dê sabedoria para tomar decisões, que possamos entender e discernir o Teu propósito em cada situação. Fortalece-nos para que possamos manter nossa fé inabalável, mesmo diante das tempestades, e nos ajuda a ser testemunhas fiéis do Teu amor e da Tua graça. Pai, que possamos viver uma vida de integridade e compromisso com o Teu reino, assim como Paulo viveu. Que possamos enfrentar as dificuldades com coragem e confiar que o Senhor está nos guiando em cada passo. Nós Te pedimos que renove nossas forças e nos capacite para perseverar, sabendo que o Senhor é fiel e cuida de nós. Em nome de Jesus, amém. Que este capítulo de Atos e o exemplo de fé de Paulo inspirem você a confiar em Deus em todas as circunstâncias da vida.
Se você deseja se aprofundar ainda mais no conhecimento da palavra e fortalecer sua fé diariamente, não deixe de acompanhar nossos conteúdos e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Vamos juntos aprender mais sobre a palavra de Deus e deixar que ela transforme nossas vidas. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum estudo e deixe seu comentário abaixo contando o que mais tocou seu coração neste capítulo. Que Deus te abençoe e te fortaleça a cada dia.